Se você recebeu um convite aí hoje, você viu que o tema do nosso culto é ocupado demais. E com certeza nós vivemos um tempo em que você certamente já terminou um dia achando que não foram suficientes as 24 horas. E a gente termina com a sensação de que faltou, né? De que a gente precisaria de mais tempo para fazer tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, nós precisamos entender que essa ocupação que nós temos, e esses afazeres que nós colocamos na nossa agenda, tantas vezes podem nos afastar daquilo que o Senhor quer para nós, da agenda que o Senhor quer para nós. E o texto que nós vamos ler, que vai nos nortear nessa direção, está lá em Mateus, no capítulo 13, é a parábola do semeador. Creio que a maioria que me ouve essa noite já ouviu falar dessa parábola, parábola do semeador. Mateus 13, nós vamos ler os primeiros 9 versículos. E nesse texto, Jesus está diante, de uma multidão e ele vai explicar para os seus discípulos por que é que mesma semente, a mesma palavra sendo semeada, algumas pessoas levam a sério e essa semente frutifica, mas essa mesma semente caindo no coração de outras pessoas, não acontece frutificação. E às vezes não acontece nem a germinação. É isso que Jesus vai explicar nesse texto. Acompanha comigo, por favor. Versículo de número 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Como eu disse, Jesus apresenta 4 tipos de solo aqui. E é importante que você, enquanto eu ministrar aqui essa pregação, que você responda a seguinte pergunta: qual desses solos define você? Qual desses solos que eu vou falar um pouquinho melhor agora define a sua vida? Define o seu coração? É tão importante essa pergunta porque a resposta dela tem implicações eternas. Dependendo da forma que você responder essa pergunta, até simples, define como você vai passar a sua eternidade. Então Jesus apresenta aqui 4 tipos de solo. E nessa ministração eu vou focar um deles, que é o terceiro tipo aqui, nós vamos saber qual é. Mas o primeiro que Jesus apresenta é o solo impenetrável. Ele fala que o semeador sai para semear e ele deixa claro, que a semente é a palavra dele, é a palavra do Senhor, que o semeador é o próprio Jesus e nós somos esses solos aqui. E o primeiro tipo de solo cai à beira do caminho. E esse texto diz, esse texto que nós lemos em Mateus, mas esse mesmo texto também tem lá em Marcos e em Lucas. Em Lucas fala que essa semente que foi colocada à beira do caminho foi pisoteada. Nesse texto de Mateus e também o texto lá de Marcos, fala que os passarinhos foram lá e comeram essa semente. Jesus, quando vai explicar essa parábola, nos diz que esses passarinhos que roubam essa semente que ficou à beira do caminho, representam Satanás. Representam o diabo, que rouba a palavra e faz de tudo, e ele é especialista nisso, para roubar essa palavra que tem sido semeada na sua vida. Nesse momento, agora, o semeador está lançando as sementes. A semente está chegando aí na sua casa, mesmo que virtualmente, nós estamos nesse culto online, mas a semente está chegando aí na sua casa. Como é que você tem recebido ela? Será que você é esse solo impenetrável? E aqui, como nós vemos, Satanás rouba, e talvez você esteja aí recebendo de forma displicente essa palavra, talvez você está fazendo outras coisas, lavando a louça, talvez você está arrumando as coisas, deixou o celular ali no cantinho, botou na televisão ali para rodar o culto, a pregação, mas você na verdade está fazendo outras coisas. E aí, quando qualquer coisa que acontece,
Satanás vem e rouba essa semente, essa palavra que está sendo lançada sobre você. Talvez você, com displicência, colocou na televisão, está lá no celular, navegando no Facebook, no WhatsApp, e você vai lá, recebe uma mensagem, né, de pornografia, logo depois que recebe uma mensagem como essa, ou qualquer outra coisa que te desvia desse foco, e imediatamente Satanás vai lá e rouba essa semente. E esse solo é impenetrável. A semente nem chega a germinar. Antes mesmo, vem Satanás e rouba, ou como diz lá no Evangelho de Lucas, essa semente é pisoteada, ela morre, ela não cumpre a função dela. Os outros dois tipos de semente, ou na verdade de solo, são solos que até fazem com que a semente germine, mas não frutificam. O segundo tipo de solo que Jesus coloca aqui é o solo superficial. É aquela semente que cai em solo rochoso, em solo pedregoso, como eu disse aqui na minha versão, é a nova versão internacional. É aquela semente que cai, mas tem pedras ali naquela terra e ela não consegue se aprofundar, não consegue criar raízes. E o texto diz que quando vem o sol forte, o calor forte, seca aquela plantinha que acabou de brotar, mas não tem raízes e ela seca. E Jesus explica que esse sol representa as adversidades, a angústia, a perseguição, e essa pessoa, esse crente que não tem raízes profundas, logo que vem essas coisas sobre ele, sobre a caminhada dele, ele fica pelo caminho. E meus irmãos, quantas pessoas você conhece que chegaram na igreja, receberam a palavra, muitos começaram nessa caminhada até empolgados e participaram de alguns ministérios, mas isso não durou 2, 3, 4 meses e logo depois já foram embora. Jesus está explicando, é porque essas pessoas não criaram raízes, são solos superficiais. Quando vem a adversidade, quando vem a angústia ou a perseguição, quando elas ouvem que o evangelho requer muito mais dela do que frequentar uma igreja, requer muito mais dela do que andar com a Bíblia debaixo do braço, quando ela ouve que realmente o evangelho custa tudo que ela tem, essa pessoa deixa de lado e segue o seu caminho. Esse é o solo superficial. Nós vemos isso acontecer por diversas vezes, né? Lá em João, no capítulo 6, por exemplo, nós vemos a multidão indo embora, muitos indo embora porque diziam, duro é esse discurso, Jesus, como é que a gente vai suportar, esse discurso tão duro? Jesus vira para os discípulos e fala, vocês querem ir também? Esse evangelho realmente custa muita coisa, e pessoas que não têm raízes profundas, logo que vem uma provação, uma adversidade, elas ficam pelo caminho. Depois Jesus fala do solo ocupado, que é exatamente esse solo que nós vamos falar com mais detalhes daqui a pouquinho. O solo que está muito concorrido ali, junto com a semente tem outras coisas germinando, e aqui o texto fala que são os espinhos. E Jesus explica o que são esses espinhos, nós vamos falar com detalhes depois, mas é a fascinação da vida. Não é? É o fascínio das riquezas, são as preocupações do dia a dia. Então a planta até germina, começa a crescer, mas a pessoa começa a ficar preocupada com tantas coisas, aquilo sufoca, e é uma planta fake, vamos dizer assim, porque ela está ali mais murchinha, ela não frutifica. O texto diz que esses 3 primeiros tipos de solo não podem dar fruto. O quarto tipo de solo é o solo fértil. É a terra boa, a terra frutífera, que quando a semente cai, logo germina, gera fruto no tempo certo, a 30, a 60, a 100 por 1. Amém? Qual tipo de solo você quer ser? Qual você deseja ser? Agora, qual define você hoje? Qual você acha que é o ser que define a sua vida cristã hoje? Será que você tem sido solo impenetrável? Que quando a palavra vem, logo você já coloca defeito. Isso aí que o pastor falando não tem nada a ver. Na verdade, pastor, só quer 10%. Não quero saber disso não. E aí logo vem aquilo que foi colocado, já foi tirado. É impenetrável. Ou talvez é um solo rochoso, não tem raízes. Você, quando começa a confrontar o seu caráter, áreas da sua vida que você precisa mudar, você fala, não, isso aqui eu não estou afim de mudar, esse vício eu não estou afim de deixar, e na verdade para ali, e isso faz com que a planta morra. Ou você está ocupado demais, tem muita coisa concorrendo na sua vida com o evangelho, é esse solo cheio dos espinhos.
Mas nós queremos, queridos, ser esse solo fértil, amém? Se você deseja ser esse solo fértil, coloca aí nos comentários. Desejo ser um solo fértil, quero dar fruto para Jesus. E nós vemos aqui, nesse texto que Jesus explica, 25% dá fruto. 25% apenas são aqueles que realmente vão e dão resultado, têm a vida transformada, começam a frutificar, e quando a gente fala de fruto, nós estamos falando de vida transformada, de caráter tratado, nós estamos falando de pessoas que se reproduzem, que se multiplicam, que alcançam novas pessoas, que pregam o evangelho, que discipulam, que alcançam outras, elas frutificam, elas reproduzem aquilo que elas têm. Isso é o que significa fruto. Um fruto tem semente. E essas sementes geram outras árvores que geram novos frutos. Esses frutos têm novas sementes que geram novas árvores que geram novos frutos. Então, quando a gente fala de frutificação, nós estamos falando de multiplicação, nós estamos falando de reprodução. E se você realmente deseja dar frutos, se você realmente deseja frutificar, você está, na verdade, dizendo, Senhor, eu quero reproduzir isso na vida de outras pessoas. E é isso que nós desejamos. No entanto, assim como esse percentual que Jesus coloca aqui, nesse semeador que enchia a mão de sementes e jogava, 25% apenas frutificava. E se nós vamos olhar para a igreja hoje, nós vamos encontrar exatamente esse percentual de dizimistas, cerca de 25% de dizimistas, nós vamos encontrar pessoas engajadas realmente, sabe aquelas que colocam a mão na massa? Aquelas que você sabe que se você der a tarefa, o negócio vai para frente. Você vai perceber que são poucas, não são muitas pessoas. Isso tem a ver com o tipo de solo. Qual tipo de solo é você, meu irmão? Como você se define aqui diante dessa palavra que está sendo semeada na sua vida nessa noite? Talvez a sua postura agora, nesse exato momento, possa te ajudar a responder essa pergunta. Talvez, como eu disse, você está displicente, né? Colocou lá de qualquer jeito e está fazendo outras coisas, está navegando nas redes sociais, ou não. Talvez você esteja aí anotando a mensagem, talvez você esteja com a sua Bíblia aberta, talvez você esteja aí realmente compenetrado, porque você sabe que precisa crescer. Senhor, o que o Senhor deseja falar comigo por meio dessa palavra? O que eu posso mudar na minha vida? Qual é a direção que o Senhor quer que eu tome? Fala comigo. E isso é um solo fértil, é um solo que deseja crescer. Então a sua postura nesse momento já pode ser um bom indicativo para você. Mas como eu disse, eu gostaria de frisar nessa noite o terceiro tipo de solo, o solo ocupado. Por quê? Porque eu acredito que esse solo, ele realmente tem estado muito presente nos nossos dias. Pessoas ocupadas demais, pessoas com muitas coisas competindo com o Evangelho. E eu gostaria que você entendesse essa noite que nada pode competir com o Evangelho, querido. O Evangelho precisa ser tudo, precisa ser a prioridade. Se você tem outras demandas que concorrem e às vezes estão acima do Evangelho, acima do reino de Deus na sua vida, eu quero que você entenda que isso vai fazer com que você seja estéril, que você não frutifique. E se você não frutifica, significa que você não está conectado na videira, porque Jesus falou em João, no capítulo 15, que todos aqueles que estão enxertados nele vão dar fruto. Aliás, ele diz que vão dar muito fruto. E assim nós glorificamos o Pai. Então, esse é um tema extremamente importante. E olha só na explicação dessa parábola, lá no capítulo 13, onde você já está aí, Mateus 13, avança comigo para o versículo de número 22. Olha o que ele diz. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Eu gostaria de ler com vocês agora essa mesma história, essa mesma explicação de Jesus, agora lá no Evangelho de Marcos. Marcos 4, 18 e 19. Olha só, porque aqui ele adiciona mais uma coisa. Então, olha só a explicação de Jesus para essa semente que cai entre os espinhos. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, então esse é o primeira concorrência aí, ó, preocupações da vida, engano das riquezas, anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E é exatamente sobre esses três concorrentes à semente da palavra que eu gostaria de falar com você nessa noite. Então, a primeira concorrência que nós vemos aí, que é como um espinho, que sufoca a germinação, o crescimento da palavra na sua vida, são as preocupações dessa vida. Se você quiser repetir aí comigo, para você gravar isso no seu coração. Preocupações dessa vida.
As preocupações dessa vida concorrem com a palavra. E se você não prestar atenção, isso acaba sendo, isso é um instrumento para sufocar o evangelho na sua vida. E quando você percebe, você não está frutificando. Você não está exercendo o projeto de Deus para a sua vida. Talvez você diga, mas pastor, não faz sentido, todo mundo tem preocupação. Todo mundo, se não tem preocupação, então não vive nesse mundo. E eu concordo, é verdade, nós temos demandas. Agora, o que esse texto está dizendo para nós é que se essas demandas começam a sugar toda a nossa energia, a gente acaba não tendo energia para aquilo que Deus espera de nós, nós estamos encrencados, nós estamos diante de um problema. E um exemplo muito claro disso está lá na parábola, uma outra parábola que Jesus conta. Se você quiser ir comigo, beleza, mas deixa Mateus 13 aí marcadinho, tá bom? Porque nós vamos voltar para Mateus 13. Lucas 14. Eu não sei se o Eric vai colocar, então você nem precisa abrir, só acompanha aqui na tela. Ó. Lucas 14, 16 é a parábola da grande ceia. Olha o que acontece. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e primeiro irei vê-la. Depois, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Agora, lá no 24, eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nossa, eu olho para esse texto e fico pensando, puxa, será que comprar uma propriedade é pecado? Será que se casar é pecado? Porque se fosse, muitos de nós estaríamos encrencados por isso, não é verdade? Mas isso não é, por si só, pecado. Esse homem que compra 5 juntas de bois, isso significa o quê? Alguém que compra um trator, alguém que compra um maquinário para sua empresa, para aumentar a produtividade, alguém que compra uma propriedade, ou se casa. Na verdade, nenhuma dessas coisas é pecado em si, mas quando essas coisas começam a se tornar empecilhos para que essa pessoa responda a um chamado de Deus, Jesus é categórico dizendo: nenhum deles que foram convidados provará da grande ceia, provará do banquete. Então, perceba, se você está ocupado com algumas demandas da sua vida, as preocupações com o seu trabalho, as preocupações no seu estudo, etc., etc., tudo isso, de fato, é importante, querido. Você tem que sustentar a sua família, você realmente precisa, não é, crescer nas áreas que você tem dons, etc. Isso é importante. Agora, se você começa a dar desculpas para não fazer aquilo que Deus te chamou a fazer, colocando essas coisas como prioridade, eu quero te alertar. São espinhos, meu irmão, e esses espinhos vão sufocar o evangelho, o reino de Deus, o crescimento disso na sua vida, e quando você menos esperar, você está fraquinho, você não frutifica, você não tem como gerar fruto, e fruto do Espírito. Gálatas 5 fala do fruto do Espírito, são áreas do nosso caráter que precisam ser transformados. Quando você se reproduz, quando você consegue discipular outras pessoas, alcançar outras pessoas, talvez você vive uma vida cristã estéril, vai para casa, vai para a igreja, volta para casa, vai para a igreja, volta para casa. Talvez isso defina a sua vida cristã, sem frutificar, sem realmente ver transformação na sua vida e na vida de outras pessoas por meio da sua caminhada, por meio do seu ministério. São os espinhos, toma cuidado com isso. Você se lembra de Marta e Maria? As amigas de Jesus, Jesus vai até a casa delas, Marta começa a ficar agitada, correndo de um lado para o outro, querendo fazer as coisas para Jesus. Enquanto isso, a irmã Maria estava aos pés de Jesus. Marta fica indignada, fala: Jesus, fala para Maria tomar vergonha na cara, porque eu estou aqui trabalhando, fazendo bolo, fazendo coisa, arrumando a casa, para o Senhor ficar mais confortável, e ela não faz nada, está aí só aos seus pés. Lucas 10, 41, Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Talvez isso define você. Como eu falei, abri a ministração de hoje falando, a gente corre o dia inteiro. Não é verdade?
E quando a gente chega no final, eu falei, meu Deus, eu preciso de mais 12 horas nesse dia, eu preciso de mais 36 horas só nesse dia para dar conta. Aquele sentimento de frustração, de improdutividade. Talvez você esteja assim, como Marta, tentando resolver, e vai para a escola, e vai para o trabalho, e vai para isso, e vende, não sei o quê, e se preocupa com aquilo, tararara, e quando você percebe, não, eu não consegui ter tempo para ler a Bíblia, eu não consegui ter tempo para orar, a célula só semana que vem, deixa para lá, não, o ministério não me chama, não estou conseguindo, eu não quero saber, e você não percebe que isso sufoca o seu crescimento, sufoca a sua frutificação, querido. Cuidado, Jesus falou uma coisa só, é necessária. Talvez você está correndo atrás de vento. Tem um livro que se chama assim, Se Eu Soubesse. Se você quiser anotar para você pesquisar depois, esse é o nome do livro. Se Eu Soubesse. E o subtítulo desse livro é O que pessoas bem-sucedidas gostariam de ter sabido 25 anos atrás. Então, são várias pessoas que foram bem-sucedidas no seu trabalho, nas suas empresas, são pessoas muito, muito prósperas, né, financeiramente, e perguntaram para ela, o que você gostaria de saber 25 anos atrás? E a maioria dos exemplos que o livro coloca é de pessoas que falam, puxa, eu deveria ter valorizado mais minha família, eu deveria ter valorizado mais minha vida espiritual, eu deveria ter valorizado mais a minha saúde, eu deveria ter valorizado mais meu tempo com meu filho. Eu deveria ter valorizado mais meu tempo com Deus. Depois de muita prosperidade, eles olham para trás, vem um tempo que não pode mais voltar e fala, puxa, eu falhei. Eu digo que amo meu filho, mas não passo tempo com ele. Eu digo que amo a Deus, mas não passo tempo com ele. Que tipo de amor é esse? E essas são as preocupações da vida. Jesus está dizendo que as preocupações concorrem com o crescimento da palavra. E se você não tirar esses espinhos, meu irmão, você vai chegar no final da sua carreira e vai olhar, não tem fruto. E sabe o que Jesus fez com uma árvore que ele viu pelo caminho que não tinha fruto? Mandou secar. João 15 diz que aquele que não dá fruto, o galho é seca, não serve para nada, a não ser lançado ao fogo. Nós nascemos para frutificar, o nosso DNA tem reprodução, o nosso DNA tem multiplicação, nós nascemos para isso. E se nós negamos, nós estamos indo contra aquilo que o Senhor nos projetou para fazer e ser. Essa é a primeira concorrência, as preocupações da vida. Mas Jesus também diz que a fascinação da riqueza é uma outra faceta desses espinhos que sufocam o crescimento do Evangelho. Um exemplo claro disso é o jovem rico. Eu já preguei sobre esse texto algumas vezes aqui, porque é muito ilustrativo, um jovem que procura Jesus, dizendo, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde, guarda os mandamentos. Não, isso eu já estou fazendo desde que eu era pequenininho. Aí Jesus diz para ele o seguinte, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Esse jovem, porque amava tanto as riquezas, vai embora. Vai embora. Porque ele tinha um Deus no coração dele. E Jesus deixa claro que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. E Jesus está alertando aqui, a fascinação da riqueza seduz muitas pessoas, seduz muitos crentes e sufoca o Evangelho, sufoca. Mateus 6, 19 a 21, Jesus diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus está alertando, toma cuidado com isso. Como a Bíblia fala sobre esse tema, fala sobre dinheiro, sabe? Fala sobre finanças. Pessoas, como a gente chama na gíria, né? Muquiranas. Pessoas que não conseguem ser generosas, não conseguem doar, não conseguem ajudar. Sabe por quê? Porque elas têm um ídolo no coração delas. Elas acham que o dinheiro é o provedor delas e não Deus. Na verdade, o dinheiro é o Deus falso que está no coração delas. Elas acham que se ela der um pouco de dinheiro, vai faltar. E se faltar, nossa, o meu Deus, que é o dinheiro, não vai me prover. E Jesus está falando, se você tem como dinheiro um Deus, você não pode me seguir, você não pode dizer Senhor para mim, se na verdade o seu Senhor é Mamon, são as riquezas. E Jesus está alertando a fascinação, meus irmãos, como isso é sério.
Como isso é sério, como isso sufoca o Evangelho. Quantas pessoas nós começamos a ver a caminhada cristã, mas começam a se tornar tão iludidas e começam a buscar mais e não tem tempo para absolutamente mais nada, para a família e muito menos para Deus. O esforço para conseguir posição social, posses, segurança material, traz ansiedade, tal que sufoca as aspirações por Deus. Quantas pessoas entraram, fizeram compras erradas, compraram um apartamento na hora errada e agora estão pagando, estão se esforçando, agora estão desesperadas, igual Marta lá, para poder trabalhar, para poder pagar aquela conta que Deus não falou para você fazer. Talvez era para você viver com menos e realmente honrar e viver em paz, valorizando aquilo que precisa ser valorizado, guardando e fazendo um investimento no tempo correto. Essa semana eu conversava com um colega exatamente sobre isso. Eu vou comprar um carro novo. Quem disse que você tem que ter um carro? Por que você não anda de Uber agora? Faz as contas. Se você andar de transporte público, será que isso, no final das contas, não vai sair mais barato para você? E depois de um certo período, você não junta um certo valor, consegue dar uma entrada e você não entra em dívida? A gente não sabe o dia de amanhã quantas pessoas absolutamente enroscadas com cartão de crédito, cheque especial. E, queridos, não é complicado. Nós passarmos por isso crendo no Evangelho, crendo num Deus que supre as nossas necessidades e a gente colocando a carroça na frente dos bois e fazendo tantas escolhas erradas, muitas vezes guiados pela fascinação das riquezas, comprando algo que nós não precisaríamos com dinheiro que a gente não tem, como dizem, para impressionar pessoas que nem gostam da gente. Não faz sentido. E a gente realmente precisa tomar cuidado, porque isso é um espinho que sufoca o crescimento do Evangelho na nossa vida. Onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. Como eu disse a vocês, o percentual de dizimistas da igreja é tão pequeno, e a gente sempre fala sobre isso, Nós aqui na nossa igreja local poderíamos arrecadar pelo menos, no mínimo, o dobro do que a gente arrecada hoje. Meu Deus, quanto a gente poderia fazer a mais? Arrecadando o dobro que a gente arrecada hoje. A gente pensa em ter um pastor para jovens, ter um trabalho específico para adolescentes, aprimorar o trabalho com as crianças, o trabalho missionário. Nossa, quanta coisa a gente poderia fazer, ampliar o serviço missionário. Mas muitas vezes nós temos cristãos que estão servindo ao Deus chamado Mamon e retém aquilo que é de Deus, porque acham que se der, vai faltar. Na verdade, meu irmão, quando você pensa assim, você crê que o seu provedor é Mamon e não Deus. É por isso que o Senhor fala daquela viúva que deu 2 moedinhas e deu tudo o que ela tinha. E Jesus elogia, fala, essa daí tem fé. Ela sabe que eu sou o provedor dela. Ela deu tudo o que ela tinha. E os ricos só davam daquilo que sobrava. Toma cuidado com a fascinação da riqueza. E o terceiro ponto, quando nós lemos lá, Jesus vai falar também que há muitas ambições. Então, o coração ocupado é sufocado pela concorrência das muitas ambições. E essa ambição, esse termo aqui está ligado à palavra ganância. Ganância é desejo egoísta intenso por alguma coisa, especialmente poder e riqueza. Pessoas que são movidas com esse desejo egoísta de conseguir coisas para ela, para ser hedonistas, para curtir a vida, para curtir o prazer. E aí o Evangelho, lá em Lucas, vai falar deleites da vida. Demais ambições, fala Marcos. E são exatamente esses termos que estão movendo jovens nos nossos dias. Pessoas deixando, por que muitos, quando entram na faculdade, abandonam o Evangelho? Começam a experimentar desejos e começam a satisfazer os seus desejos da carne. E Jesus está falando, mesmo que essa pessoa permaneça na igreja, é uma planta sufocada. Ela pode vir na igreja todo domingo, mas se ela está movida por essas ambições lá fora, ela vai ficar mirrada, ela não dá fruto, ela não consegue orar, ela não consegue frutificar, as coisas são sempre enfadonhas para ela. Abrir uma célula, nem pensar. Estar todo fim de semana na igreja, abrir e fechar a igreja, ministério multimídia, os meninos aí são sempre os primeiros a chegar, os últimos a... Não, eu tenho muita coisa para fazer, eu não quero esse nível de comprometimento, não. Paulo fala sobre isso, sobre Demas, seu companheiro, lá em 2 Timóteo 4,10, ele fala assim, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Amando esse mundo, abandonou.
Isso acontece. Então, esses 3 primeiros tipos de solo são solos que não frutificam. Jesus está alertando. Toma cuidado qual desses solos define você. Toma cuidado com os espinhos. Eu quis ressaltar esse 3º tipo de solo, exatamente porque eu sei como nós somos bombardeados com tentações, com ambições, com coisas que lotam a nossa agenda, e quando a gente percebe, nós estamos dando desculpa. Eu não posso ir na célula, eu não vou na igreja, eu não vou contribuir financeiramente. Nossa, não, eu tenho condições de ter uma célula, mas eu não quero saber disso, não. Na verdade, querido, tem muita coisa sufocando. É um solo muito concorrido, mas Jesus não concorre com ninguém. Ou Ele é Senhor da sua vida, ou Ele não é. Ou Ele tem seu coração total, ou Ele não tem nada. Jesus, Ele não fica barganhando com você. Então, que você se renda em nome de Jesus. E seja o 4º tipo de solo, o solo fértil, o solo pronto. Tem um texto lá em Apocalipse, eu lembro na semana passada, eu falei para vocês a carta para a igreja de Éfeso. E aqui eu gostaria de falar para a igreja de Sardes, está lá no capítulo 3, versículo 1 e 2 de Apocalipse. Olha só como o texto vem para aquela igreja. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Há um alerta. Você parece que está vivo, mas na verdade está morto. Parece que está vivo, mas não tem fruto algum. Parece que está entendendo tudo, mas não está entendendo nada. É o alerta que Jesus faz para mim e para você. E eu gostaria que você realmente ansiasse, desejasse de todo o seu coração ser esse solo aqui, o solo fértil. Mateus 13, 8 diz: outra caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Que esse seja o meu desejo, meu irmão, que esse possa ser o seu desejo também, frutificar, dizer sim para o Senhor. O Ministério de Louvor pode vir, e eu gostaria que você pensasse um pouco nisso. Qual desses solos que nós comentamos aqui define a sua vida? Qual define a sua caminhada cristã? Se lembre do que eu disse. A sua resposta para essa pergunta tem perspectivas eternas. Elas vão impactar em como você vai passar a eternidade. Talvez você esteja frequentando uma igreja ativamente e você goste disso. Isso realmente é bom, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Se você estiver sendo guiado pela tentação, a ambição das riquezas, as preocupações desse mundo, não adianta se você realmente não render tudo que você tem ao Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Recebemos essa palavra, ó Deus, como um alerta seu. Queremos olhar para dentro de nós, ó Deus, e realmente responder essa pergunta: que tipo de solo nós temos sido? E nós queremos declarar, ó Pai, que queremos ser solo fértil. Se alguém, ó Deus, que me ouve agora, ó Pai, sendo seduzido, ó Deus, por ambições outras, está sendo fascinado pelas riquezas, está sendo fascinado e gastado toda a sua energia, seu tempo com as preocupações da vida e tem dado desculpas a Ti, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa trazer arrependimento a esse coração, possa trazer conserto a esse coração. Vidas, ó Deus, com chamado missionário, chamado pastoral, gente com dons, sentada no banco, assistindo. Ó Deus, levanta Teu povo, Senhor, levanta a Tua igreja. Queremos frutificar para a glória do Seu nome. Oh Deus, acha em nós homens e mulheres com solo fértil, pronto para receber a cada dia essa palavra, pronto para germinar e frutificar a 30, 60, 100 por 1, para a glória do Seu nome. Faz isso, Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Consagre esse momento ao Senhor. Cante essa canção como uma oração. Amém? Vamos consagrar a nossa vida a Deus.